lembrados daquele caso horroroso de um homem que teria matado com requintes de crueldade, com sinais da Idade Média, como se fosse execuções da Idade Média, esse pequenininho? Dá a imagem, por favor. É um caso que chega agora. Olha, esse homem acaba de ser preso pela polícia brasileira. Ele é acusado de ter omissão, é isso, ou ele participou do homicídio? Participação na morte, né? Participação na morte aí do enteado de apenas 6 anos, em outubro do ano passado. É o nosso querido Dr. Rubens, delegado competente da região metropolitana aqui de São Paulo, que fez a prisão. O que a polícia chegou à conclusão? Qual seria a participação desse homem na morte do pequenininho de 6 anos? Dr. Rubens, prazer falar com o senhor. Boa tarde. Boa tarde, Bate. Boa tarde a todos. Então, este caso que veio para o setor de homicídios, um caso extremamente grave, de alta complexidade, brutalidade, em que a criança de 6 anos, a pessoa de Tiago, ela foi morta pelos pais, a pessoa de Sara, que se encontra presa, e agora o pai, Tiago, também, que foi preso na data de hoje. E o que teria acontecido? O que o senhor chegou à conclusão? Então, Bate, no decorrer das investigações, o que nós pudemos apurar? Primeiramente, a forma brutal e cruel em que a criança foi morta. Houve empalamento anal e oral com gravetos grandes, uma forma cruel. As fotos, o esquema gráfico da morte, a gente não consegue nem olhar de tanta crueldade e brutalidade quanto essa criança. E através de um trabalho intenso de investigação, a Polícia Civil, através do setor de homicídios, obteve sucesso na prisão captura de Tiago na data de hoje, no bairro da Vila Nova Cachoeirinha, zona norte de São Paulo. Ele foi preso aqui em São Paulo, mas nesse tempo todo, o senhor sabe onde ele se escondeu, doutor Rubens? Na verdade, Bate, o mandado de prisão dele foi expedido no mês de dezembro, ou seja, ele estava 7 meses foragido. E durante esse período ele se escondia, ele trocava de esconderijo. Chegamos até a contactar outros colegas que fizeram diligências na cidade de Foz do Iguaçu, na divisa com o Paraguai, que era a localidade onde ele queria fugir, ir para lá e de lá para o Paraguai na fronteira terrestre, uma vez que o mandado de prisão preventiva dele já estava constando na difusão vermelha internacional, sendo procurado pela Interpol. Ele era um procurado internacional. O doutor, e ele confessa o crime? O que ele diz sobre essa maldade, essa atrocidade que alguém fez com essa criança? Primeiramente, ele nega a participação dele e impõe a sua esposa, Sara, sendo que ela que teria cometido o crime sozinha. Mas ao ouvir interrogatório, é interessante que ela nega a prática do crime, ela nega. E, a respeito dos fatos da morte, ela não se lembra, mas a parte da violência doméstica, que ela estava sendo agredida por Tiago, ela se recorda. Mas o momento da morte da criança, ela não se recorda. Os indícios colhidos no inquérito são robustos em relação à pessoa de Sara e também a Tiago, a participação dele, inclusive na forma omissiva, pois ele tinha o dever de cuidar do filho dele, ele era o garante, e assim não o fez. E as provas que estão sendo coletadas ainda vai transformar essa omissão num crime doloso, juntamente com Sara, que ele está respondendo. Inclusive, eles são réus já. Tá, só confirmando, ele é pai, né? Ele é o pai da criança. Quer dizer, se fez realmente isso, o pai é a última coisa que ele seria. O que explica essa tamanha maldade do crime, o doutor Rubens, que eu nunca tinha visto algo semelhante nessa forma de execução, sobretudo em criança? Então, Bate, na verdade é um mistério até agora, pois ninguém fala a verdade. Nós temos várias vertentes, talvez um ritual satânico, ou uma briga entre casal, algo passional. Isso a gente não descobriu ainda, porque eles não falam a verdade. A cada depoimento é uma versão, são versões contraditórias, versões isoladas, um caso muito difícil. Mas, na verdade, com as provas que foram coletadas, há a participação efetiva tanto de Sara quanto de Tiago. Tanto que Tiago estava foragido há 7 meses. Por que ele não se apresentou antes? Por quê? Porque
com certeza deve ter culpabilidade no caso. Delegado, ele esboça algum tipo de emoção no depoimento? Não, uma pessoa extremamente fria, uma pessoa calculista, que sabe o que fala. Ele é muito tranquilo, não esboçou nenhuma reação, não disse que era inocente. Estranhamente, uma postura muito estranha por parte de Tiago. Ah, doutor, agora que eu estou lembrando em detalhes desse caso, não é a mulher que apareceu e ela teve ataques explosivos na delegacia, falava coisas completamente desconexas, como se tivesse possuída pelo demônio na delegacia? Exato. Isso, exatamente. O crime que foi datado de 8 de outubro de 2022 na cidade de Salesópolis. Exatamente. Ela disse que ela teria tido um surto, estaria surtada na unidade policial, falando coisas desconexas. É a continuidade deste caso. Tá, e aí, delegado, de lá para cá, né, da investigação de outubro até hoje, se chegou à conclusão se é uma mulher que pode responder pelos atos dela? Então, Bate, eu fiz o interrogatório dela pessoal na penitenciária de Tremembé. Eu fui ouvi-la pessoalmente. Eu tive o tino, eu vi pessoalmente cara a cara. Assim, naquele momento, ela parecia ser normal. Ser normal. Tanto que, quando eu perguntei a respeito da morte da criança, ela foi falando em evasivas, foi saindo, mas o que causou estranheza, assim, da minha convicção, foi o fato, por exemplo, dela não se lembrar do exato momento da execução e morte da criança, mas ela se lembrar que ela foi agredida pelo marido, Tiago, dias antes. Então é interessante, ela se recorda de coisas anteriores e do fato que ceifou a vida do filho dela, ela desconhece, ela não se recorda. Mas, é delegado, muito estranho isso. Ou seja, isso denota que efetivamente ela sabia do fato. a forma de execução, agora me lembrando da época e também do acesso que eu tive à documentação preliminar, indicam muito que esse casal podia ser participante de alguma seita macabra, né? Porque a forma da execução não é normal em briga passional, em casos sexuais, não é uma situação corriqueira em crimes de história policial. Exatamente, Bate. Só para ter uma noção, eu dei uma olhada no esquema gráfico do laudo necroscópico. Eu vi aproximadamente um galho, são galhos, assim, gravetos, mais grandes, Bates, de aproximadamente, eu acho que 12 centímetros que foram introduzidos no ânus da criança. Extremamente cruel. Eu nunca também tinha visto um caso tão grave, tão brutal como esse. Inclusive, um amigo meu que é médico em Mogi, esse caso não é o que a criança foi levado para a Santa Casa? Não, eu acho que nesse caso, Bate, a criança acho que foi levada direto por ML, porque o corpinho dela já estava enrijecido, já estava em estado já avançado já de decomposição, começando a decompor, na verdade, né? Não, eu não lembro disso, doutor, porque um amigo meu que é médico aí lá em Mogi diz que a ambulância foi chamada, fizeram de tudo para chamar o SAMU. A médica que recebeu esse menininho, o senhor não pode confirmar depois, doutor, eu sei que é uma série de casos que o senhor tem aí para investigar, mas a médica que recebeu essa criança falou que nunca viu uma barbárie como essa, que emocionou a todos os médicos que estavam no local, porque nunca viram uma atrocidade tão grande, né? E eu sei que é muito ruim, é muito difícil a gente cair na real que realmente foi feito com essa criança, mas só dessa maneira para que as autoridades, para que o corpo de jurados, porque esse caso com certeza vai para o júri, a justiça realmente seja feita. Ele, então, até agora nega e coloca a responsabilidade na mulher. Só que o delegado, que fez um trabalho impecável de investigação, tem certeza que a mulher sabe muito bem o que estava fazendo, que estava atuando como uma atriz, diga-se de passagem, da pior espécie na delegacia, e tem certeza também de que o marido sabia de tudo, teve participação em absolutamente tudo dos últimos momentos de vida desse pequenininho de 6 anos. Doutor, parabéns pelo trabalho aí, pela investigação irretocável, tá? Tá, Bate, muito obrigado aí, obrigado a todos. E a Polícia Civil está à disposição de todos para a gente fazer justiça aqui. Muito obrigado. Um abraço. Doutor Rubens é extremamente talentoso, com uma equipe brilhante, diga-se de passagem, né? Nenhum delegado trabalha sozinho, está sempre cercado de bons investigadores. Muito obrigado, doutor.